Do Lu da Lu. Volume 19. Capítulo 133. Grande sucesso do método do martelo, intenção assassina. Caindo na lagoa, e sentindo os arredores o envolverem em uma frieza clara, ele fez o seu máximo para relaxar seu corpo. Ele sabia que, para ele, esse era apenas um breve momento de relaxamento. Ele não sabia que tipo de método de cultivação seu pai tinha reservado para ele a seguir. O que ele tinha em sua mão não era mais um martelo de madeira do tamanho de um martelo de forja, mas sim um martelo enorme com a parte transversal da cabeça do martelo com mais de 2 metros de diâmetro. E atrás desse tipo de martelo de madeira gigante, o cabo tinha apenas a grossura do braço de uma pessoa. Como podia ser imaginado, se ele fosse apenas erguê-lo como um martelo comum, talvez o cabo dele fosse diretamente se partir sob seu próprio peso. Mas Tang San contou com um engenhoso controle de força, o usando para completar os 81 golpes debaixo da cachoeira. A força de impacto daquela cachoeira era tão enorme que se ele não tivesse esse tipo de martelo gigante, como ele poderia ter instantaneamente invertido por 10 metros. Nesse momento, seu método do martelo de vento caótico já havia sido praticado até seu pináculo. Assim como Tang San esperava, quando ele voltou para a margem, seu pai já estava ali o esperando. Mas diferente do passado, quando ele se preparou para subir, a mão áspera de seu pai apareceu diante dele. Após ficar atônito por um momento, Tang San estendeu sua mão direita, agarrando a de seu pai. Tang Hao fez força e o corpo de Tang San foi puxado para fora da água, pousando diante dele. Já tendo estado ali por um ano inteiro, Tang San havia claramente ficado muito mais alto. Já próximo dos 16, seu corpo já era completamente como o de um adulto, e um alto a propósito. Ele também ficou cada vez mais parecido com ele quando era jovem. Embora ele ainda tivesse apenas 16, sua face já tinha a resolução que um homem normal de 22 ou 23 anos poderia não ter. Resoluto, inabalável e perseverante. Todas as excelentes qualidades intrínsecas que os discípulos diretamente relacionados à escola Céu Claro podiam possuir, poderiam ser encontradas nele. Tang Hao estava muito satisfeito com as realizações do seu filho, mesmo que ele não demonstrasse isso. Sem esperar por Tang Hao fazer alguma coisa, Tang San já havia tomado a iniciativa de colocar o enorme martelo de madeira de lado. Pai, o que eu uso a seguir? Em apenas um ano, ele já havia se adaptado a esse tipo de treinamento especial. Ele também já podia sentir claramente que estava melhorando por meio desse treinamento. Em termos de aplicação de força, podia-se dizer que Tang San havia alcançado o auge. Ele podia até controlar claramente o caminho de cada fração da sua força. Fora da lagoa, até a menor das menores flutuações de força não podiam ser ocultadas dos seus sentidos. Até uma folha de grama podia se tornar uma arma mortal em suas mãos, mesmo sem poder espiritual. Tang Hao ergueu sua mão, apontando para a cachoeira do outro lado da lagoa. Hoje você descansa, começando amanhã, exceto quando você estiver cultivando. Eu não quero ver a cachoeira caindo abaixo de 30 metros da lagoa. O método do martelo de vento caótico pode ser usado diretamente. Mas ele também pode ser usado para conter, assim como quando você bloqueou os 36 cortes sucessivos do lobo demônio da tempestade de vento daquele Feng Xiaotian da Academia Vento Divino. Tang San olhou um pouco confuso para Tang Hao. Pai, eu não entendi. Tang Hao disse calmamente. Todo esse treinamento é para deixá-lo controlar melhor o martelo Céu Claro, para usar melhor a sua força. Mas se você sempre treinar com objetos externos, você jamais será capaz de sentir diretamente o que o martelo Céu Claro pode te dar. Portanto, a partir de amanhã, o martelo que você irá usar debaixo da cachoeira será o seu próprio martelo Céu Claro. Você pode usar poder espiritual. Deixe-me ver que nível você consegue alcançar. Enquanto falava, Tang Hao ergueu sua mão para cutucar o ombro esquerdo de Tang San. Tang San sentiu uma grande força e ele involuntariamente se virou. Logo em seguida, uma enorme mão ardentemente quente golpeou o centro das suas costas. Um escaldante fluxo de calor penetrou seu corpo, instantaneamente afluindo para dentro do seu dantian. Antes que Tang San pudesse reagir, a energia interna dentro do seu dantian irrompeu como um vulcão e saiu. Empurrado para baixo por uma grande força, Tang San inconscientemente se sentou sob o controle de Tang Hao. Acalme o seu QI, cultive seu poder espiritual. As poucas palavras simples foram as instruções de Tang Hao para Tang San. Originalmente pensando que poderia realmente descansar por um dia, Tang San não teve tempo para pensar em mais nada. Imediatamente agarrando a fonte, ele guiou a força interna repentinamente rompendo dentro do seu corpo para circular pela rota da habilidade Céu Misterioso. A habilidade Céu Misterioso originalmente era um tipo de força interna gentil, mas agora ela repentinamente se tornou berserk. Sob o controle minucioso de Tang San, ela era como uma inundação vazando de uma barragem, correndo por seus incomparavelmente duráveis canais de energia. Com a força interna entrando em seu corpo, Tang San sentiu muita coisa. A primeira coisa que ele sentiu foi sua força espiritual controlando sua força interna. Sob o enorme efeito da força espiritual, ele ainda conseguiu controlá-la. A segunda coisa que ele sentiu foi a mudança em seus canais de energia. Embora já fizesse um ano desde que ele havia circulado sua força interna, seus canais de energia pareciam ter se alargado e, além disso, se tornado incomparavelmente duráveis.
Não importava o quanto a força interna atacasse, ela ainda tinha que seguir os caminhos dos seus canais de energia. O polimento sob a cachoeira estava forjando a pessoa inteira de Tang San, seu físico, seus canais de energia, força de vontade e mente. Um ano de treinamento tão seco quanto poeira havia trazido melhoramento sem precedentes. Sons de ruptura ecoaram de dentro do corpo de Tang San. Isso não era a ruptura de canais de energia, mas sim a abertura de barreiras. Em apenas 3 curtas circulações, dos 8 meridianos extraordinários de Tang San, incluindo os que já haviam sido abertos antes, ele havia inesperadamente aberto 6. Apenas 2 meridianos ainda mantinham suas barreiras. Com 6 meridianos conectados, uma força interna ainda maior entrou e a sensação que parecia com um forno de forja surgiu de novo. Porém dessa vez, foi Tang San quem a causou. De fato, até Tang Hao não sabia que nesse ano sob a agressão da cachoeira sem sua força interna, as 3 ervas tesouro imortal que Tang San comeu haviam completado um perfeito processo de fundição ao seu corpo. A misteriosa grama de gelo octogonal, o delicado damasco infernal, assim como a begônia do olhar penetrante foram finalmente completamente fundidas ao seu corpo. Se ele seguisse com a cultivação normal, esse processo levaria pelo menos 10 anos de lenta absorção para ser completado. Embora absorver as 3 ervas não daria a Tang San nenhum avanço importante na sua força interna, o nível de flexibilidade e resistência que elas proviam aos seus canais de energia, ossos e músculos era assustador. Cada um estava cheio de força explosiva. Assim como Tang Hao planejou, Tang San estava seguindo o caminho de ser forjado numa ferramenta divina. Todo o calor abrasador finalmente se condensou no centro de suas costas, rolando no sentido inverso. Aquele ponto final de condensação era precisamente onde estava seu osso espiritual externo, as 8 lanças de aranha. Como um osso espiritual capaz de evoluir, as 8 lanças de aranha também podiam evoluir constantemente junto com os melhoramentos de Tang San. Um dia se tornou 7 dias. Tang Hao permaneceu vigiando ao lado do seu filho pelos 7 dias inteiros. Em 7 dias, o corpo de Tang San passou por mudanças de inverter os céus e a terra. No primeiro dia, uma camada de matéria cinza borbulhou para fora do corpo de Tang San. No segundo dia, a matéria cinza se condensou em flocos e começou a gradualmente se descamar, expondo a pele branca rosada, e debaixo da pele, Tang Hao viu as fracas cores vermelho e azul vagando. E no fim do 7º dia, o corpo inteiro de Tang San havia se tornado liso como uma pedra preciosa, ao ponto de até fluir uma fraca luz parecida com a de um cristal dentro dele. Nada mais do mundo exterior era importante. O avanço sem precedentes de Tang San foi forjado por um ano de pressão. Tang Hao, é claro, não havia simplesmente selado seu poder espiritual. Esse truque de supressão de poder espiritual era um dos métodos da escola Céu Claro, adequado para ser usado entre o 40º e o 50º nível. Originalmente, Tang Hao estava preparado para suprimir Tang San por 2 anos. Mas ele não esperava que Tang San fosse completar sua tarefa de 2 anos em apenas 1. Tang Hao sabia que se ele continuasse a suprimi-lo, isso poderia ter o efeito inverso, portanto ele o ajudou a desfazer o selo hoje. Tal método de irromper após suprimir só podia ser usado uma vez na vida. A hora que Tang Hao escolheu foi sem dúvidas a melhor. As flutuações de poder espiritual de Tang San se acalmaram após 7 dias. Quando ele mais uma vez abriu seus olhos, Tang Hao viu um olhar gentil nos olhos de Tang San. Pai. Tang San olhou para seu pai. Tang Hao de repente o golpeou com uma palma. Tang San não se atreveu a bloqueá-lo, deixando a palma de seu pai atingi-lo no peito, o fazendo voar para longe nas águas profundas. Limpe-se devidamente. A voz de Tang Hao veio da margem. Seu poder espiritual já alcançou a barreira do 50º nível. Enquanto dizia isso, mesmo que Tang Hao quisesse fazer sua voz soar calma, ele ainda não conseguiu suprimir sua surpresa agradável. 50º nível, isso mesmo, agora o poder espiritual de Tang San já havia alcançado a barreira do 50º nível. Contanto que ele obtivesse mais um anel de espírito, ele poderia diretamente entrar no estágio de rei espiritual. Em um breve ano, ele havia ido do 42º nível para o 50º. Tang San ainda não tinha 16. Isso era algo sem precedentes na história do mundo dos mestres dos espíritos. Embora Tang San também sentisse que ele havia conseguido enormes melhorias, se Tang Hao não dissesse isso para ele ainda não teria sido capaz de acreditar que o nível do seu progresso foi realmente tão assustador. 8 níveis em um ano, mesmo um gênio como ele não se atreveria a pensar nisso. De fato, quanto maior o nível de poder espiritual, mais difícil era o cultivo. Simplesmente se lavando, Tang San mais uma vez subiu na margem. Suas primeiras palavras foram inevitavelmente uma pergunta para seu pai. Pai, eu realmente já cheguei ao 50º nível. Ele sabia sobre os 6 meridianos se conectando, mas seu poder espiritual progredir tanto, a sensação desse tipo de salto ainda o deixou cheio de animação. Tang Hao assentiu. Meus sentidos não estariam errados. Você realmente alcançou o 50º nível. Entretanto, não seja complacente. Quanto mais tarde, mais problemática é a cultivação. Do 50º para o 60º nível é uma linha divisória que eu levei 5 anos para atravessar. Eu espero que você consiga atravessar a barreira do 60º nível antes dos 20. Seu caminho será mais fácil depois disso. Certo. Dessa vez,
Até Tang San viu a mudança no humor do seu pai. Embora ele ainda estivesse o instruindo, ele ainda percebeu aquele fraco sorriso discernível na face de seu pai. 50º nível aos 16 e possuindo 2 ossos espirituais. Agora até mestres dos espíritos do 60º nível jamais poderiam derrotar Tang San. Pequeno San, a técnica para jogar os fragmentos das 8 lanças de aranha que você usou no momento final da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite era sua habilidade criada? Tang Hao repentinamente perguntou. Tang San ficou distraído por um momento coçando sua cabeça e então disse, mais ou menos. Ele jamais poderia dizer que ela não era uma técnica desse mundo. Em certo sentido, após chegar nesse mundo, o conhecimento secreto da seita Tang podia ser todo considerado sua habilidade espiritual criada. Tang Hao assentiu, dizendo, aquelas suas técnicas são muito boas, não as abandone. De agora em diante, você irá treinar com o martelo céu claro embaixo da cachoeira de novo e fazer os seus próprios planos de dia. Tang San não pôde evitar dizer, pai, eu já estou no 50º nível, nós não vamos ir procurar um 5º anel de espírito? Tang Hao disse indiferentemente. Você se esqueceu do que o grande mestre te ensinou? Uma das suas 10 grandes forças competitivas do núcleo? Ela não propunha que mesmo se um mestre dos espíritos não obtiver um anel de espírito após alcançar o limite, seu poder espiritual ainda irá ser constantemente armazenado para aparecer após ele obter um anel de espírito. Não há necessidade de você lutar agora. Por que a pressa de obter um anel de espírito? Tang San assentiu, dizendo, eu entendi. O poder espiritual ao alcançar o 50º nível também era equivalente à habilidade céu misterioso chegar à beira do 5º nível. Com força interna mais forte, algumas técnicas de armas ocultas que não podiam ser usadas antes podiam ser cultivadas. Tang San nunca se esqueceu das armas ocultas pelas quais ele havia pagado com sua vida anterior. Desse dia em diante, como Tang Hao disse, ele começou a cultivar a habilidade céu misterioso e as armas ocultas de dia e a treinar com o martelo céu claro de noite. O processo de cultivação da habilidade céu misterioso era seu descanso. Agora Tang San era como um mecanismo ativado por molas, parecendo nunca descansar. Palácio do Pontífice Supremo. Você tem certeza de que está pensando claramente? A Pontífice Suprema silenciosamente olhou para Juliana ajoelhada diante dela. Juliana assentiu firmemente. Vossa Santidade, se eu não conseguir avançar até certo ponto de alguma forma, eu temo que Tang San vá me alcançar mais cedo ou mais tarde. Pelo rol dos espíritos, eu estou pronta para correr o risco. A face da Pontífice Suprema Bibi Dong se tornou muito mais gentil. Na verdade você não precisa fazer isso. Você já é extremamente extraordinária. Ir para lá para treinar? Há uma grande chance de você jamais retornar. Não seria muito melhor ir cultivar no Cânion da Morte como Xie Wei e Yan? Juliana balançou sua cabeça. Não, Vossa Santidade, embora o Cânion da Morte seja perigoso, ele não será capaz de realmente de dar a sensação de morte. Eu sei que você sempre fez o Lorde Dolu Crisântemo me proteger em segredo. Sem realmente experienciar a sensação da morte, com meu talento, eu temo que jamais serei capaz de me comparar ao Tang San no futuro. Bibi Dong sorriu calmamente. Embora já faça 2 anos, você ainda não consegue se esquecer daquela derrota. Juliana atentamente observou os olhos da Pontífice Suprema. Professora, você não disse que a derrota é a mãe do sucesso? Se eu me esquecer da derrota, esquecer da humilhação, como eu poderei ser digna dos seus ensinamentos? Eu espero que quando eu for dessa vez, você não despache ninguém para me proteger. Eu definitivamente voltarei viva. Agora sua face não exibiu o menor sinal de sedução, apenas uma determinação incomparável. Bibi Dong se aproximou para levantar Juliana do chão. Criança, em você eu vejo a esperança para o futuro do rol dos espíritos. Certo, eu aprovo isso. Mas você precisa se lembrar, você tem que voltar viva. Quer como a Pontífice Suprema do rol dos espíritos ou como sua professora? Essa é minha missão para você, assim como meu pedido. Entendeu? Vendo os olhos excepcionalmente belos de Bibi Dong, Juliana sentiu alguma coisa nos seus e assentiu com vigor. Professora, eu irei. A Pontífice Suprema Bibi Dong ergueu sua mão. Em sua mão havia um anel cintilando com a luz e quando ela virou sua palma, em sua mão havia um crânio branco. Absorva isso antes de você ir. Juliana ficou repentinamente chocada. Professora, isso é muito precioso. A face de Bibi Dong ficou sombria. Mesmo as coisas mais preciosas precisam ser usadas para ter valor. Originalmente, aquele crânio mente condensadora de sabedoria era ainda mais adequado para você, mas ele foi com Tang San e os outros. A perda de 3 ossos espirituais foi um grande golpe para o rol dos espíritos. Porém, no meu coração, vocês 3 são ainda mais importantes do que ossos espirituais. Esse crânio é igualmente adequado para você. Não pior do que aquele crânio de sabedoria. Pegue-o. Juliana não objetou de novo, seriamente aceitando o que a Pontífice Suprema concedeu a ela, seus olhos já estavam molhados. A Pontífice Suprema abaixou sua voz. Ainda há mais uma coisa que eu preciso te lembrar. Se você sozinha encontrar Tang San, evite uma luta de qualquer forma possível. Embora sua força esteja acima da dele, eu não sei que técnicas ele usa para conter as suas habilidades. Você não tem chance contra ele.
Também não há necessidade de você tratá-lo como um oponente. Eu vou lidar com essa pessoa mais cedo ou mais tarde. Assim como o pai dele. Sem lidar com Tang Hao, aquela dor de estômago, nossos planos inevitavelmente encontrarão problemas. Certo, professora. Juliana abaixou sua cabeça, concordando respeitosamente. Mas seus sedutores grandes olhos revelaram uma expressão indisposta. Ela jamais seria capaz de se esquecer do sorriso na face de Tang San naquele último momento, a cena dele jogando os fragmentos das 8 lanças de aranha antes de desmaiar. Apenas aquele ataque fez todos eles perderem ossos espirituais e a vitória. Se tornando os pecadores do rol dos espíritos. Tang San, apenas espere. A humilhação que você me causou, eu definitivamente irei te retribuir com sangue. Apóstrofo. A ampla cachoeira caiu do céu, florescendo com o vapor d'água. Violentos sons de explosão constantemente ecoaram debaixo da cachoeira. Se alguém parasse ao lado para assistir a essa cena bizarra, essa pessoa definitivamente seria incapaz de esconder seu choque. A inteira cachoeira de 200 metros de altura revelou uma cena extremamente bizarra nesse momento. A cachoeira foi, inesperadamente, completamente dividida por 50 metros a partir do seu fim. A água caindo se espalhou em ondas para todas as direções daquele ponto, se tornando uma vasta cortina de água que choveu em torrentes à distância, fazendo a lagoa inteira embaixo da cachoeira constantemente ondular por causa dos respingos que caíram. Dentro daquela tela de água, era possível vagamente ver uma figura parecida com um dragão de chuva. De pé embaixo da cachoeira, com o corpo constantemente rodando e com um pequeno martelo preto voando para cima e para baixo em suas mãos. A cada golpe do martelo, a água caindo iria se erguer um pouco no ar, a distância de 50 metros constantemente aumentando. 60 metros, 70 metros, 80 metros, 90 metros. Dentro daquela cortina de água era possível vagamente ver aquela assustadora luz negra subindo na direção do topo da cachoeira como um dragão negro ascendendo. A assustadora cena ainda continuou. Quando a cachoeira finalmente foi golpeada de volta por 100 metros, a silhueta sob a cachoeira repentinamente parou. Todos os seus movimentos se reuniram num único ponto final, então forçadamente pararam ali. Toda a luz condensada irrompeu nesse instante. Hong. O dragão negro avançou na direção do céu e a enorme cachoeira torrencial foi inesperadamente espalhada para todas as direções naquele instante. Não mais capaz de se juntar, a cachoeira de 200 metros de altura desapareceu completamente naquele instante. O gigante dragão negro emitiu um uivo violento, como se rugisse, como se exibisse seu poder aterrorizante. Tang Hao ficou silenciosamente parado ao lado da lagoa assistindo a cena impressionante diante dele, sua face revelou uma expressão satisfeita. Fazer a cachoeira desaparecer completamente, ele se perguntou se conseguia fazer isso mesmo aos 25. Mas seu filho havia feito isso. Aquele chocante, dragão negro, foi causado por Tang San. Após 2 anos inteiros, Tang Hao ainda não havia levado Tang San para obter seu 5º anel de espírito no 2º ano de cultivação. O próprio Tang San também descobriu que a taxa de crescimento do seu poder espiritual havia claramente diminuído. Podia-se dizer que o poder espiritual precisava subir um nível para aumentar mais tarde. Por ele ainda não ter obtido o 5º anel de espírito, ele também não sabia que nível seu poder espiritual podia alcançar. Mas ele estava certo de que não ultrapassaria o 53º no máximo. Após alcançar o 50º nível, ganhar 2 níveis por ano já era um ritmo excepcionalmente rápido. Após alcançar o 70º nível, um mestre dos espíritos podia não aumentar um nível em vários anos. Isso claramente mostrava a dificuldade dos estágios mais avançados da cultivação. Apesar da velocidade da sua promoção de poder espiritual diminuir drasticamente no 2º ano, Tang San ainda havia se familiarizado completamente com seu martelo céu claro. Embora ele não tivesse um único anel de espírito, com o controle do seu poder espiritual do 50º nível, o martelo céu claro já conseguia produzir um poder de ataque extremamente aterrorizante. A cena atual foi a erupção do 81º dos 9 vezes 9 golpes do método do martelo de vento caótico. Para espíritos com habilidade de suporte, sem dúvidas era o pagode de porcelana dos 7 tesouros. Em poder de ataque, nenhum outro espírito conseguia alcançar a espada sagrada do Doulu espada Shen-Shin. Mas em tirania, força e explosão de força, o martelo céu claro tinha o trono no topo sem se submeter a ninguém. Se não, como a escola céu claro poderia ser chamada de algo como a seita número 1 do mundo dos mestres dos espíritos? Apesar de não ter qualquer habilidade de anéis de espírito, o martelo céu claro ainda podia ser infundido com poder espiritual. Ele ainda era uma existência que se aproximava de uma ferramenta divina. 2 anos atrás, antes de o treinamento especial começar, Tang Hao havia perguntado uma vez ao Tang San qual era sua maior fraqueza. Naquela época, Tang San havia respondido que era explosão de força, lhe faltava um poder de ataque que rompesse instantaneamente. Mas agora esse problema foi resolvido com a facilidade de uma faca cortando bambu no meio. Embora o martelo céu claro de Tang San ainda fosse do mesmo tamanho, com o método do martelo de vento caótico, ou talvez fosse melhor dizer, com o impulso do poder espiritual infundido por Tang San, a erupção de ataque que ele podia produzir agora já havia alcançado um nível extremamente assustador. Ainda mais espantoso, após o martelo céu claro ser combinado com as armas ocultas da seita Tang de Tang San,
Contanto que a força espiritual de Tang San travasse no oponente, a menos que a força espiritual do oponente fosse muito maior que a dele e, além disso, fosse proficiente em habilidades do tipo teleporte, ele apenas seria capaz de rigidamente bloqueá-lo. Basicamente sem chance de se esquivar. Hong. A cachoeira interrompida caiu, ferozmente atingindo Tang San que estava de pé sobre a pedra redonda. Mas Tang San permaneceu ali sem se mover um centímetro, como um prego martelado na pedra. Sua face exibiu uma expressão um pouco deleitada. Imerso sob a enorme cachoeira, soltando a respiração, a profunda habilidade céu misterioso cobriu seu corpo com uma camada de fraco QI da ursa maior branco. Com a figura piscando, Tang San havia pulado de cima da pedra redonda. O martelo céu claro em sua mão silenciosamente desapareceu, substituído por várias dezenas de filamentos de grama azul prateada, golpeando para baixo, atingindo a superfície da água. Tang San usou o impulso para voar, pousando diretamente ao lado de Tang Hao na margem. Quando Tang San voou na sua direção, a expressão facial de Tang Hao já havia voltado a ser solene. Enquanto ele olhava para seu filho pousando ao seu lado sem problemas, ele disse indiferentemente: "Você acha que já está bem forte, não é?" Tang San coçou seu cabelo molhado. "Pai, eu entendo, eu não vou ficar convencido, eu definitivamente continuarei trabalhando duro. Porém, recentemente eu senti que o progresso do método do martelo de vento caótico com mais prática está bem difícil." Ouvindo seu filho, Tang Hao não conseguiu evitar uma explosão de impotência em seu coração. Ele ainda não havia dito nada sobre seu treinamento especial, mas esse pirralho astuto já havia passado a perna nele. Ainda pensando em progredir com o método do martelo de vento caótico? Como alguém poderia progredir após alcançar o topo? Além disso, o martelo céu claro não tinha a influência de qualquer anel de espírito. Tang Hao perguntou a si mesmo se apenas com esse método do martelo, ele seria capaz de fazer melhor do que seu filho. O treinamento do método do martelo de vento caótico termina hoje. Pequeno San, deixe-me te perguntar. Como você se sente sobre a sua força de luta? Tang Hao perguntou. Tang San pensou sobre isso. Primeiro ele queria dizer que estava confiante nela. Mas quando se lembrou da força formidável de seu pai, ele ainda mudou suas palavras. Ainda há muita coisa a melhorar. Então você sabe no que tem que melhorar? Tang Hao continuou perguntando. Tang San ficou sem reação por um momento. Dizer que ele tinha muita coisa a melhorar era um pouco modesto. Agora ouvindo seu pai perguntar esse tipo de coisa, nenhuma resposta imediata apareceu. Tang Hao aparentemente também não estava esperando ouvir a resposta de Tang San e continuou. Na teoria o grande mestre é sem igual. Seus métodos de instrução para você foram excepcionalmente adequados, lhe permitindo construir uma fundação sólida. Já que você o escolheu como professor, sua velocidade de crescimento foi extremamente rápida e você também passou por muitas grandes batalhas. Você ainda tem um pouco de experiência de combate real. Você não precisa se subestimar. Porém, ainda te falta a essência do combate real. Essência? O que é a essência do combate real? Tang San apressadamente perguntou. Seu pai deveria ser uma pessoa reconhecida entre os melhores mesmo entre os títulos do Luo. Embora ele não houvesse dito muita coisa, Tang San se beneficiou de cada palavra de instrução. Agora ele apressadamente focou sua atenção para ouvir. Tang Hao falou em voz baixa. O que é combate real? Uma verdadeira batalha com a vida e a morte em jogo é um combate real. Mas o combate real que você experienciou foi, na maior parte, no formato de competições. Você não encontrou muitas crises de vida. Apenas num teste de vida ou morte as pessoas serão capazes de demonstrar completamente seu potencial. Por constantemente lutar à beira da morte você poderá dizer que realmente possuía a capacidade de lutar. A força da sua mente e do seu controle de batalha são ambas muito boas. Mas te falta uma coisa. Seu puro espírito assassino. Sinta minha aura. Após dizer isso, as pupilas de Tang Hao abruptamente desapareceram. Naquele instante, ele repentinamente emitiu uma aura extremamente fria. Essa aura não parecia ter qualquer poder explosivo, mas à medida que ela envolvia Tang San, ele imediatamente sentiu como se tivesse caído dentro de uma casa de gelo. Cada fio de cabelo do seu corpo se arrepiou. Frio como gelo, imponente, cruel, aterrorizante, o formidável espírito assassino fazia as pessoas tremerem como se estivessem enfrentando uma gigante besta atacando. Tang San claramente sentiu que tudo o que ele fez se tornou mais lento dentro desse enorme espírito assassino sem comparação. Mesmo tendo o olho do demônio púrpuro com a luz divina púrpura, ele não se atreveu a olhar para a face de Tang Hao. Ainda mais chocante para Tang San foi que as gotas escorrendo do seu corpo haviam aparentemente desacelerado. Aquela água pingando se condensou em pingentes de gelo, pendendo do seu corpo. Espírito assassino se tornando substancial? Essa foi a descrição que a mente de Tang San formulou. O grande mestre uma vez lhe disse que, quando sua própria força alcançasse um nível particularmente aterrorizante, sua intenção assassina poderia até alcançar o nível de substância, indo de intangível para material. Mas esse tipo de nível era tão raro quanto as penas de uma fênix ou o chifre de um unicórnio, mesmo entre títulos do Luo. A intenção assassina fria como gelo recuou como uma onda e a voz de Tang Hao despertou Tang San. O que você sentiu? Aquilo era o espírito assassino. Você não quer perguntar como usar o espírito assassino? O espírito assassino na verdade não influencia principalmente o oponente,
mas sim você mesmo. Ele pode te deixar desconsiderar a vida e a morte, te deixar exibir a sua própria força no seu maior nível, ou até o ultrapassar. Ele pode até deixá-lo agir mais rápido. Possuir uma forte intenção assassina prova que você uma vez escalou uma massiva montanha de corpos. Que você experienciou o limite de muitas lutas de vida ou morte. Até quando enfrentando oponentes muito mais formidáveis do que você mesmo, você ainda pode não ser nem um pouco tímido. A intenção assassina é um tipo de aura imponente. Em certas áreas ela pode até ser igualada à coragem. Talvez seja possível dizer que a intenção assassina é a sublimação da coragem. A explicação de Tang Hao sobre intenção assassina foi sem dúvidas um pouco extrema. Mas ela fez Tang San entender claramente o que ele queria dizer. Pai, por favor, me ensine como eu posso obter o espírito assassino. Tang San olhou para seu pai com um olhar resoluto. Tang Hao balançou sua cabeça. Não, eu não posso te ensinar. Eu sou incapaz de te ensinar. Você é, afinal, meu filho. Mesmo se eu liberasse uma intenção assassina ainda mais densa, você ainda não acreditaria que eu te mataria. Espírito assassino só pode contar com o seu próprio entendimento e com o que você possui. Você pode relaxar completamente hoje. Amanhã de manhã, nós iremos partir. Eu irei te levar para um lugar onde você pode realmente cultivar o seu espírito assassino. Ouvindo as palavras de Tang Hao, Tang San não pôde evitar ficar um pouco feliz. Ficando ali por 2 anos, treinando sem descanso, mesmo se esse lugar fosse ainda mais bonito, ele ainda deixaria as pessoas cansadas da sua aparência no final. Ele poderia finalmente ir embora. Pai e filho comeram e dormiram no vento e não tinham nada para colocar em ordem. Cedo na manhã seguinte, Tang Hao tomou a liderança e os dois deixaram a lagoa, deixaram esse vale. Tang San sabia que seu pai não gostava de falar muito e, portanto, ele também não perguntou a Tang Hao para onde eles estavam indo. Apenas seguiu em silêncio atrás de seu pai. Após 2 anos de cultivação assídua, agora a força física de Tang San já havia alcançado um nível chocante. Como se todo seu corpo tivesse cultivado a misteriosa mão de jade, ele emitia um brilho como de uma pedra preciosa. Seus olhos tinham um esplendor reservado e se você não olhasse cuidadosamente, seria bem difícil perceber a cor azul escura em suas pupilas. Embora Tang San não tivesse feito grandes esforços para cultivar sua força espiritual nesses 2 anos, sua força espiritual ainda tinha feito progresso suficiente. A cultivação com determinação inabalável e obstinação havia não apenas forjado seu corpo, mas também forjado sua mente. Após 5 dias, Tang Hao havia trazido Tang San para uma floresta desconhecida. Assim que eles chegaram, Tang San imediatamente sentiu uma aura familiar. Após sua força espiritual ficar poderosa, seus sentidos do mundo exterior também haviam claramente ficado mais aguçados. Essa era a aura do perigo. Tang Hao parou na frente da floresta. Você logo irá para o lugar onde poderá realmente treinar o combate real. Portanto, é necessário que você obtenha seu 5º anel de espírito. Há bestas espirituais adequadas para você dentro dessa floresta. Finalmente iria obter o 5º anel de espírito? Tang San não conseguiu evitar ficar um pouco animado. Obter o 5º anel de espírito também iria impulsionar completamente seu poder espiritual. Nos 2 anos de cultivação, o vaso da concepção de Tang San também havia sido conectado. O único meridiano que restava agora era o vaso governante. O alvo de Tang San antes de alcançar o 60º nível era também conectar o vaso governante. Então sua habilidade céu misterioso poderia chegar a outro estágio. Após conectar os 8 meridianos, ele poderia usar o Kei protetor da Ursa Maior. Isso era algo que mestres dos espíritos não tinham. Em termos desse mundo, isso devia se chamar materialização do poder espiritual. Sente-se. Tang Hao apontou para o chão. Tang San ficou sem reação por um momento. Mas ainda seguiu suas palavras e se sentou com as pernas cruzadas no chão. Porém, ele não sabia muito bem o que seu pai realmente mandaria ele fazer. Tang Hao não explicou, mas andou até o lado de Tang San. Libere a sua grama azul prateada, em seguida use seu coração para sentir. Com sua força espiritual presente, você deve ser capaz de sentir isso. Originalmente eu não pretendia deixá-lo obter essa habilidade tão cedo, mas com o crescimento da sua força espiritual até agora, já deve ser a hora de recebê-la. Tang San não entendeu o significado das palavras do seu pai. Ele apenas vagamente ouviu que o anel de espírito à frente dele era algo que seu pai havia planejado muito tempo atrás. Sem pensar em mais nada, ele imediatamente fechou seus olhos. A grama azul prateada foi liberada automaticamente, girando ao redor do seu corpo e lentamente se espalhando. Condensando sua força espiritual, ele a espalhou pelos arredores. Como uma planta, a grama azul prateada era universal pelo continente. Logo Tang San entrou naquele estado no qual ele havia entrado antes. A grama azul prateada ao redor pareceu chamá-lo. Sua força espiritual foi substancialmente fortalecida, deixando seus sentidos especialmente claros. Ele conseguia até distinguir a aura de cada grama azul prateada. Seus sentidos gradualmente se espalharam junto com sua força espiritual e Tang San sentiu a aura da grama azul prateada ficar cada vez maior. Gradualmente, ele ficou mergulhado nessa sensação. Ele descobriu que toda a grama azul prateada parecia direcionar um tipo de aura acolhedora para ele. Era como se elas fossem seus filhos, tagarelando para seu pai com animação. Ei pessoal!
Antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.